En primer lugar, quiero darle la bienvenida a todos y todas las que están participando en nuestro segundo encuentro de esta en este ciclo de webinars que hemos llamado El liderazgo femenino y procesos electorales, que organizamos desde la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral, CAOESTE. Para los que no me conocen, yo soy Bárbara Benetti, soy la coordinadora regional y hoy, junto con la profesora Juliana Bastos, quien además es nuestra vicepresidenta en Brasil, vamos a moderar en español y portugués este nuevo encuentro, donde vamos a abordar el tema de sentencias judiciales desde una perspectiva de género en los organismos y tribunales electorales. Y como el público se renueva, me gustaría volver a mencionar que la finalidad de esta serie de encuentros es reunir a destacadas profesionales de América Latina con el objetivo de poder seguir visibilizando los principales debates sobre democracia, género y elecciones, intentando seguir promoviendo el liderazgo y la participación activa de las mujeres en el fortalecimiento de nuestras instituciones, ¿sí? Y, y para este diálogo, hoy contamos con la presencia de tres asociadas de la CAOESTE y expertas en esta materia de sus países. La jueza Ángela Jaonache, perdón mi pronunciación, la abogada, la doctora Vilma Sheker y la ex magistrada Marta Leticia Mercado de México. Más o menos le voy a contar la dinámica, sobre todo para que los participantes sepan. eh, cada, Cada panelista tendrá unos 15-20 minutos más o menos para sus exposiciones y para todos los que están participando, les pedimos que al final de las exposiciones, si quieren hacer alguna pregunta para alguna de las expositoras, que levanten por favor la mano. Sí les voy a pedir que sean preguntas puntuales y algo cortas para que no nos extendamos mucho en el tiempo. Y así, si levantan la mano, les podemos dar el acceso para habilitarles el micrófono. Y si no, siempre pueden escribir sus preguntas o comentarios a través del chat. ¿Sí? Ahora le voy a dar la palabra a Juliana, que va a comenzar presentando a una de las panelistas. Luego seguiremos con la ex magistrada Marta Mercado y vuelve Juliana a presentar a Brasil de nuevo. Gracias. Graças, Bárbara. Eu inicialmente dizer que também para mim é uma alegria compor essa webinar na tarde e noite de hoje, junto com todas essas mulheres, para poder conversar um pouco sobre o tema decisões judiciais com perspectiva de gênero nos tribunais eleitorais. Lembrar que é um tema que busca trazer a lente de gênero para analisar as relações de poder desiguais entre homens e mulheres ao julgar questões de natureza eleitoral. Então, um tema de grande relevância, onde contamos aqui com essas mulheres experts, né, maravilhosas em relação ao tema. Agradecer ao presidente da CAUEST, Roberto Requeijo, de modo especial a nossa coordenadora regional da CAUEST, doutora Bárbara, aqui presente, né, juntamente comigo, mediando esse painel no espanhol e no português, o que para mim é uma grande alegria. E fazer a apresentação da doutora Vilma, que vai iniciar essa conversa com todos nós, doutora Vilma Sheker Bouhabib, advogada, especialista em Direito do Estado e Observações Eleitorais, membro da Transparência Eleitoral e da Conferência Americana de Órgãos Eleitorais Subnacionais para a Transparência Eleitoral, membro da Comissão de Direitos Políticos e Eleitorais da OAB Espírito Santo e do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral. Então, doutora Vilma, passo a palavra para a senhora inicialmente. Boa noite a todos. Boa noite especial a você, Juliana. É uma alegria estar com você, com a Bárbara, a doutora Ângela, a doutora Marta. Tá? É um prazer muito grande
Eu sou membro do CAUEST desde 2018, então a gente já estamos trabalhando há algum tempo, observando eleições, e é uma coisa que eu adoro fazer, e é um prazer estar discutindo um tema como esse. Nós chegamos até a conversar brevemente sobre esse, e aqui no Brasil nós chamamos de protocolo de julgamento de perspectiva de gênero, e eu achei o tema assim, muito oportuno. Eu peço perdão por falar em português e também por estar falando aqui do aeroporto. Eu estou no Rio de Janeiro e eu embarco daqui a pouco, tá? E eu estou até com o equipamento, eu tive que trocar aqui. Peço perdão e se tiver algum ruído, por favor, me avise, tá? Mas é um prazer muito grande, uma alegria estar aqui. E, doutora Juliana, dentro dessa proposta, é, eu gostaria de rememorar algo que todos que estamos aqui, já estamos assim, nós brasileiros já nos acostumamos com essa parte da história, mas eu vou insistir que não é de hoje a necessidade de vencer essa barreira da desigualdade de gênero, que é histórica para nós, de resto, em todo mundo, né? Mas eu vou me atentar aos argumentos jurídicos, em particular, essa, quanto às peculiaridades da barreira política no Brasil, que de resto desagua nos tribunais eleitorais. Tá? Essa orientação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele é logicamente para todos, mas eu vou me ater aqui, em especial, esse olhar do Tribunal, dos tribunais eleitorais, recordando que nós brasileiras, nós mulheres, nós só adquirimos o direito ao voto, aí o voto efetivo, a participação no processo eleitoral, em 1932. Então, é muito recente esse reconhecimento do direito ao voto, ao voto da mulher brasileira, acredito, e toda a América Latina, não de um modo geral, só adquire esse direito ao voto e à participação no século passado, no início do século passado. É muito recente. Nós brasileiras, nós mulheres brasileiras, nós só conquistamos isso em 1932 com o Código Eleitoral. Não estou dizendo nada de novo, todas nós sabemos, e sabemos que esse marco, desde a década desde o início do século XX, é essa luta por esse básico no eleitoral, esse básico da participação política, que é o voto feminino. Eu vou fazer aqui uma menção rápida ao que os registros históricos falam da bióloga Berta Lutz e dos trabalhos da emancipação, dos estudos que são feitos pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que eram estudos com esse objetivo de promover a educação da mulher, elevar o nível de instrução, a proteção da maternidade, da infância, enfim, tudo que se buscava naquela ocasião, e de resto nós ainda continuamos buscando, né? E esse protocolo fala ainda sobre isso. E é um protocolo com um olhar para auxiliar as boas iniciativas da mulher, a proteção da maternidade, a orientação de uma profissão. Desculpa o barulho, por favor. Tá? Esse protocolo que hoje existe, ele começa justamente lá atrás, ainda com esse primeiro movimento, que é o movimento
da busca do voto, da fala, do direito de estar e participar do processo eleitoral. Então, depois do longo caminho percorrido pelas mulheres, essas pioneiras até as urnas, que foram primeiro essa busca pelas urnas, e da constatação de que o voto não é igual à democracia, embora seja um dos pré-requisitos, e dessa arena de embates políticos que foi renovada e que se busca, onde se busca sempre a igualdade de gênero, isso é uma meta de longa data que vem sendo reiterada e reiterada. Mas que, no nosso caso, rompida essa barreira primeira, que era do direito ao voto, e sem condições excepcionais, porque fica uma dúvida sobre essa participação. Mas superado tudo isso, e ainda seguindo nesse movimento histórico, e outras barreiras pós direito ao voto, outras barreiras precisam ainda ser rompidas para essa conquista da igualdade política, social da mulher e dessa participação. Como um princípio fundamental das democracias, e a aceitação da mulher na cidadania plena, tá? Porque o que se busca é isso, é a cidadania plena de homens e mulheres, em especial das mulheres, que conquistam isso de forma tardia, né? E sendo que, de qualquer forma, essa busca de cidadania é uma busca sempre inacabada, ela não está pronta, não estava pronta com o voto, não está pronta com nenhuma ação, ela está sempre em construção, tá? E ela está sempre em construção, principalmente nos momentos históricos e políticos de conservadorismo, onde a mulher é a primeira a ser, de fato, atingida nesses processos de conservadorismo, onde se busca o passado, o conforto do passado, como um projeto, né? Um projeto de futuro no passado, do passado ideal, de como é que se estabeleciam relações. Nós, mulheres, sempre somos as mais atingidas nesses momentos, né? Eles atingem mais violentamente a nós, mulheres, e as populações que ousam romper tradições. As mulheres temos essa característica da transgressão e do enfrentamento desse conservadorismo. Mas, nesse sentido, o que importa, o que eu vou caminhando para dizer o seguinte, que o judiciário ele tem sido, sim, um poder que vem contribuindo bem mais, de forma mais assertiva, até pelo papel constitucional que ele tem, desse olhar mais dirigido a esse poder de individualização das situações. O judiciário ele vem contribuindo dessa forma mais direta, mais assertiva para a igualdade de gênero, quer por essa competência constitucional mais direta, e afeta a construção jurisprudencial, onde normalmente saem as decisões mais inovadoras para atender uma ou outra situação excepcional, tá? De discriminação, que é contra essa discriminação, que é a principal luta e a maior violência, está justamente nessa discriminação. Discriminação de qualquer natureza e é contra todas as intolerâncias que se busca normalmente o poder judiciário. O judiciário tem, aqui no Brasil, como em alguns lugares onde o direito comparativo nos dá uma indicação, é onde nós temos encontrado uma acolhida melhor mas eu vou insistir, é próprio do poder essa coisa do direcionamento, é o papel dele desse equilíbrio, tá?
E é nesse papel de equilíbrio que surge também nessa necessidade do equilíbrio e desse aceito do desequilíbrio das questões de gênero, é que surge também nesse avanço, é, é que surge esse protocolo. Esse protocolo, ele vem nesse papel constitucional assumido pelo judiciário a partir, por exemplo, da ODS 5 da ONU, que visa alcançar a igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres e meninas, é que a justiça brasileira, meio do Conselho, repito, o CNJ, adota o protocolo para julgamento perspectivo de gênero para orientar ações para a promoção do princípio fundamental da igualdade entre homens e mulheres, que é assegurado pela nossa Constituição como condição de dignidade da pessoa humana. Esse protocolo, ele está completando 4 anos agora, em 2025, e com a orientação firme de que devem ser consideradas as desigualdades, as vulnerabilidades específicas de gênero no julgamento dos processos, né? Deve também assegurar mais igualdade no tratamento das partes envolvidas, combatendo estereótipos e preconceitos. Tudo isso está no protocolo de forma bem clara, essa orientação hermenêutica constitucional, né? E esse protocolo também traz uma orientação para que todos os tribunais, incluindo o Tribunal Eleitoral, e aí eu vou deixar para minha amiga doutora Ethel trazer maiores dados sobre isso, afinal de contas, a minha fala aqui é como uma advogada, e busca e que se orienta também por esse protocolo, mas não julgo mais, não tenho, eu busco, eu peço e faço que se observe isso. Não faço mais esse julgamento, que deve ser orientado para refletir de forma mais justa e acolhedora as mulheres e suas experiências de discriminação e violência, né? Sobressai muito essa questão da violência, e aí isso nos remete sempre à violência física, essa violência, desculpem, né? É o que mais aparece, mas esse equilíbrio no desequilíbrio social e dessa busca, dessa promessa da igualdade material fixada pela Constituição e também na ODS 5, que orienta, que nos dá um prazo para um caminho civilizatório de equilíbrio, tá? Todos esses documentos, a partir também um congresso que teve em Belém, algumas coisas assim, todos esses documentos, eles visam exatamente a eliminação de todo tipo de discriminação. Esse documento, ele orienta a magistratura, e eu entendo que é mais do que orientar a magistratura, é orientar o sistema inteiro de justiça para o uso de leis de gênero e adoção de uma postura ativa de reconhecimento de desigualdades com o propósito de neutralizá-las, né? E aqui eu faço também uma diferença, a adesão irrestrita, aliás, eu faço questão de destacar, que essa adesão irrestrita ao protocolo não importa em ofensa constitucional ou em escolha de um extremo hermenêutico vedado. Ao contrário, esse extremo hermenêutico recomendado pelo CNJ, ao editar o protocolo de gênero, ele encontra amparo no equilíbrio entre a defesa da atuação do julgador de forma mais presente e ofensiva na análise sobre
como é possível decidir e gerar justiça social, diminuindo exclusões históricas nas camadas sociais, as camadas sociais opacas para a cidadania plena. São aquelas pessoas que ainda não têm direitos plenos reconhecidos, né? Isso, isso é uma, isso não é uma ofensa constitucional tratar partes desiguais de forma igualmente desigual, dando um maior peso. E eu faço sempre questão, eu acho que é o maior alerta que deve fazer, é que essa desigualdade, ela tem que ser reconhecida para ser igualada, né, para essa, para essa igualdade material que é o que é assegurado a todos nós pela Constituição brasileira. E, então, nesse sentido, preciso frisar também que as áreas de direitos humanos e fundamentais, elas não são isoladas, de modo que o direito eleitoral, tá? Ele também deve ser lido e interpretado sempre à luz de direitos, esses direitos humanos e fundamentais, em busca de concretizar o direito de igualdade de gênero para todas, todos, né? Com respeito aos efeitos da decisão ali construída na vida das mulheres, como é recomendado pela hermenêutica constitucional feminista, né? Presente nessa normativa do protocolo. E aí, caminhando, até para não atrasar, e para não cantar o que todos nós já sabemos, né? Na verdade, eu estou repetindo um histórico que está muito presente para todas nós. E, desse modo, é possível afirmar que, para corrigir desequilíbrios de gênero ainda persistentes, é legítimo, é constitucional, por vezes necessário, atribuir um valor jurídico ampliado a certas condições vividas por mulheres, mesmo que isso faça fora de uma estrutura formal rígida, né? Aí a gente vai, essa valorização de um lado, sem prejuízo da imparcialidade, claro, tá? Que é uma tarefa muito difícil, ela pode ocorrer dentro daquela lógica aristotélica de afirmar que a verdadeira justiça ela exige tratamento desigual aos desiguais, na medida das suas desigualdades, né? Isso aí assim, de novo, eu não estou falando nada que todos nós já não sabemos, que todo mundo sabe dessa história. E aí, em se tratando de justiça eleitoral, também só me resta começar aqui lembrando o clássico, né? O exemplo clássico que a gente tem agora, mais recente, ao lado dessa conquista do voto feminino lá atrás, que começa no Código Eleitoral, e tudo isso, nós temos aqui no sistema brasileiro a coisa mais recente, mais fácil de citar para a professora Juliana, é aquele recurso ali do Piauí, onde pela primeira vez se derruba toda uma chapa por não observância da cota feminina. É o caso mais clássico, tá? É o que todas nós conseguimos visualizar logo nesse início, tá? Em se tratando de justiça eleitoral. Mas tem muito mais. Esse é um clássico. Esse vem sendo repetido, esse é um paradigma que se formou e que vem reproduzindo, mas tem muito mais. E a justiça tem sempre invocado, e o Tribunal de São Paulo, por exemplo, também da mesma forma desse julgamento lá do TSE, que também é um clássico, o Tribunal de São Paulo, o TRE de São Paulo, ele, num determinado julgamento, eu até anotei o número aqui, mas não vou repetir se alguém depois, ele faz, inclusive, referência expressa ao protocolo. Ele diz que ele está julgando daquela forma
em razão da orientação do protocolo, tá? E ele decreta a nulidade, e um dos fundamentos é esse. Tem um protocolo que me recomenda que eu observe, eu aplique aqui as lentes de gênero para fazer essa análise jurídica e constitucional. Então, trata-se de uma interpretação que transcende o formalismo e afirma o papel ativo da magistratura, e aí eu repito, da magistratura todos que compõem a justiça eleitoral, que é o tratamento sensível das desigualdades históricas e estruturais, e a valorização, com base em evidências concretas, claro, esses obstáculos inventados por mulheres nos espaços eleitorais, nos espaços políticos. A justiça eleitoral atua não apenas como garantidora de legalidade, mas também como agente transformador. A partir do momento que esse protocolo, eu insisto, ele é um agente transformador ao lembrar que, para uma construção de democracia inclusiva, plural, é necessário, sim, esse uso dessas leis de gênero. Eu aqui, eu vou fazer, professora Juliana, eu vou, mais uma vez, pedir desculpas, até deve estar soando, deve ser perceptível o barulho aqui. Eu vou agradecer mais uma vez a oportunidade de participar. Tá? Fico muito feliz de poder participar aqui. Agradecer a você pelo convite e a todas. Tá? Muito obrigada. Eu fico aguardando aqui. Tá? Obrigada a todos. Doutora Vilma, nós que agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade em meio a uma agenda lotada, né, a se disponibilizar a estar aqui nesta noite conosco. Então, fica o meu agradecimento, a minha parabenização pela brilhante palestra e tocando, né, nesse tema que envolve o aprofundamento do princípio da igualdade na Constituição, dentro dessa lente de gênero que envolve os tribunais eleitorais. Então, fiz aqui várias anotações. Temos aqui não só profissionais, mas estudantes que eu vejo, os amigos queridos da CAUESH também aqui nos acompanhando, e com certeza suas palavras vão inspirar pesquisas, textos, né? E a ideia também dessa webinar, né, Bárbara, foi provocar temas diferentes sobre a voz da mulher. Então, muito, muito, muito meu obrigada, fica o meu agradecimento e passo a palavra para a Bárbara para a continuidade dos trabalhos. Gracias, Wilma. Gracias, Chu, por pasarme la palabra. Ahora voy a hacer una presentación de la doctora Marta Mercado y le voy a dar la palabra y ella va a continuar. Eh, Como mencioné al principio, la doctora Marta Leticia Mercado es ex magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Ella tiene un grado de especialista en Derecho Electoral con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en Derecho por la misma universidad, además de contar con varios estudios de Derecho Electoral, Derecho Procesal Electoral, en Derecho Electoral por Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es diplomada en Derechos Humanos por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza, aquí en España. Actualmente es profesora e investigadora en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cuenta con más de 2 décadas de experiencia en el sector electoral, donde ha desempeñado diversos cargos en órganos jurisdiccionales tanto a nivel federal como local. En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fungió como asesora en la Secretaría General, asesora del Centro de Capacitación Judicial Electoral y directora de Consultas y Difusión de la Coordinación de Jurisprudencia, además de haber trabajado en la Sala Regional
Ciudad de México, como coordinadora de ponencia y como fundadora en la sala regional especializada, siendo secretaria de estudio y cuenta. Ahora, sin más presentación, doctora Mercado, le cedo la palabra. Muchas gracias, Bárbara, y agradecer sobre todo a Cabo Este y a Transparencia Electoral que nos dan esta oportunidad de platicar y dirigirnos a auditorios que no siempre son los comunes, ¿no? Que salen de nuestras fronteras, de lo que es la ciudad o el país. Y estoy muy contenta de poder aprovechar y compartirles algo de la visión que tengo yo personal respecto al avance de América Latina y la perspectiva de género y cómo está México. Si me permiten, tengo un material, a ver si logro que se... Si me pueden confirmar si se está compartiendo, creo que no, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Sí, sí. Entonces, a ver, es un material que es muy sustantivo y la perspectiva que tengo yo para platicarles un poco es cómo está América Latina y la perspectiva de género y en México también. Y bueno, bajo ese supuesto yo les diría rápidamente que me parece que la evolución que ha tenido América Latina en la perspectiva de género ha sido compleja, ha sido a base de muchas marchas en ocasiones, del sacrificio de muchas mujeres, pero ha sido continua. América Latina está avanzando en el tema de género, ¿no? Hemos logrado y estamos logrando que haya un enfoque que ya no sea nada más de una ola temporal, de una ola que llega, sino que sea una permanencia respecto a reconocer la igualdad de oportunidades en una comprensión muchísimo más integral, muchísimo más compleja, partiendo del reconocimiento también de la desigualdad, donde se reconoce que la importancia que permite generar datos ciertos, que permite evolucionar realmente, es la interseccionalidad. En ese sentido, me gustaría detenerme un poco para establecer qué es la interseccionalidad y reconocerla como una herramienta de análisis que reconoce las diferentes categorías sociales, así como género, raza, clase a la que se pertenezca, orientación sexual, etcétera, que van cruzándose y van afectando la experiencia de una persona, multiplicando estas desigualdades y discriminaciones. En ese sentido, en México partimos mucho de reconocer el avance de perspectiva de género y sobre todo establecer esta evolución bajo un parámetro de análisis de interseccionalidad. Desde luego que hay avances en temas como son la educación, la salud, el empleo, la participación política, incluso de las mujeres, pero tenemos que decirlo tal cual, aún persisten muchas brechas, aún persisten muchos obstáculos, estos muros enormes, ¿no? Que van generando una merma económica, una merma política y de otros ámbitos. En ese sentido, podríamos decir que la evolución de la perspectiva de género en América Latina ha sido un proceso con un cambio constante, sí, sí lo es, me parece que seguimos en este cambio y hay un avance sí, totalmente significativo en algunos ámbitos, pero los grandes desafíos están por llegar. México actualmente ya tiene la paridad en la integración de su órgano legislativo, 50-50, ya está establecido en la Constitución Política del país y eso ha permitido que haya un enfoque actual que se vaya centrando más en la necesidad de una transformación social profunda, reconociendo las deficiencias, reconociendo las áreas de oportunidad y desde luego va involucrando entonces la participación de hombres y de mujeres en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. México ha tenido y tiene actualmente un tema interesante por cuanto a la participación de las mujeres. Pareciera que a las mujeres en México nos cuesta la vida hacer política. Está documentado y están los datos, están las estadísticas, que mientras más mujeres participan en política, más violentos son los procesos electorales. Tenemos datos dolorosos que duelen respecto al porcentaje de mujeres candidatas que han sido asesinadas en comparación a hombres candidatos. Y bueno, para resumir muy rápidamente las etapas de la igualdad de género en América Latina, podríamos en un primer momento hablar aproximadamente de que 1 de cada 5 países ha logrado esta paridad de género, que en América Latina y el Caribe el 47% de los investigadores son mujeres, es decir, nos falta, y no hablemos de poderes judiciales, de tribunales electorales, y que hasta el 30% de la desigualdad de ingresos se debe a la desigualdad dentro de los hogares, dentro de lo que va percibiendo la mujer dentro del hogar, y eso desde luego que va en razón del equiparativo de mujeres y hombres. Es importante señalar que seguimos hablando de brechas salariales, seguimos hablando de brechas que se abren respecto a lugares o espacios de toma de decisión en América Latina, y que también las mujeres tienen pues posibilidades
o probabilidades de que los hombres puedan vivir con un ingreso inferior al 50% del mediano, brecha salarial sin duda. Y bueno, esta parte respecto a la interseccionalidad, tendríamos que reconocer la diversidad de experiencias, el análisis de opresión y el privilegio, así como el enfoque integral para llegar a un análisis cierto de interseccionalidad. Ejemplos muy breves, una mujer latina que puede experimentar la discriminación basada por su género, por su raza, en lo que puede afectar su acceso a la educación, a la salud, al trabajo y otros recursos, o una persona trans incluso que pueda enfrentar discriminación basada en su género y en su orientación sexual, lo que puede afectar su salud, su bienestar y seguridad. En México platicamos mucho de la vulnerabilidad que existe por el solo hecho de ser mujer y hacemos ejercicios donde hacemos connotaciones respecto a ser mujer, ser joven, pues la joven, ser o pertenecer a un sector indígena y aparte analfabeta. Entonces vamos como complicando ese cúmulo de calidades, ¿no? De cualidades para que una mujer pueda estar en espacios de toma de decisión. En México tenemos cuotas afirmativas, acciones afirmativas de respecto a personas con discapacidad, respecto a personas indígenas, respecto a personas jóvenes, y en algún momento los partidos políticos han pretendido que si ponen a una mujer con alguna discapacidad que pertenezca a la cuota joven y que aparte sea indígena, y con ese supuesto cubrirán todas las cuotas que corresponden. Y lo que se les ha dicho a través del órgano jurisdiccional que corresponde es no, tú decides en qué cuota la metes, en qué cuota la vas a registrar, pero únicamente vas a cubrir una cuota. No tienes una mujer que pueda cubrir tres cuotas a la vez, ¿no? Género, discapacidad, juventud e indígena. Eso es un dato que me parece interesante traer a colación. Entonces, esta interseccionalidad y esta perspectiva de género me parece que va ayudando a comprender la complejidad en sí de las desigualdades sociales y a desarrollar estrategias más efectivas para combatirlas. Me parece que todos estamos ocupados en cómo combatir estas desigualdades, en cómo generar y cerrar estas brechas de desigualdades. Desde luego, las políticas públicas, los programas de acción afirmativa permiten romper brechas y permiten que sean permanentes y desde luego vayan siendo mucho más inclusivos y respondan a necesidades y expectativas reales, es decir, la vida real, ¿no? Tenemos que, sin duda, seguir fomentando la reflexión y esta parte de conciencia sobre las propias identidades y las de los demás. Traigo algunos ejemplos que me resultan, que creo que pueden ser bastante interesantes para efecto de conocer lo que está pasando en México. Esta es una lámina respecto a las etapas claves de la evolución de la perspectiva de género en Latinoamérica. Yo me concentraría en la década de 1980, 1990, después de 1990 a 2000 y de 2000 en adelante. ¿Qué avances hay en América Latina? Yo me atrevo a proponer que haya un aumento en la participación política de la mujer en la educación y el empleo. Sí, sí lo hay, sigue faltando sin duda, y que haya una mayor presencia de mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones, y sin embargo sigue faltando, ¿no? Esta mayor conciencia sobre la violencia de género, los derechos de las mujeres, que parece que va partiendo de una brecha generacional donde estamos sensibilizando a estas generaciones que vienen, ¿no? Que están empujando y que quieren entrar. Los pendientes, yo me quedaría con esta parte e insistiré, de brechas salariales, de la desigualdad económica, de la falta de representación política, de la persistencia de estereotipos y roles de género y la violencia de género y feminicidio. En México tenemos un gran pendiente que es una vez que pusimos ya está en la Constitución, se legisló que la paridad es un principio constitucional. Ya la mujer es candidata, la mujer puede ser votada, la mujer puede llegar y acceder al cargo, y es otra historia la que puede ejercer el cargo como tal. Y es un pendiente que tenemos porque encontramos mujeres violentando mujeres, que me parece que no es un tema exclusivo de México, sino al contrario. Esta es una lámina que me permití traer respecto a desafíos persistentes que engloba un poco lo anterior, ¿no? Las desigualdades económicas, la violencia contra las mujeres, los estereotipos de género, que me parece que siguen impulsando, sí siguen empujando y haciendo la gran diferencia, y la desigualdad en la participación política. Nosotros en México, el año pasado, tuvimos un proceso electoral federal donde escogimos, entre otros cargos, a la presidencia de la República, al Poder Ejecutivo Federal. Y finalmente México es gobernado por una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum, algo que no había pasado en toda la historia de México. Y le estoy hablando de que fue esto en septiembre, octubre, que toma el cargo la actual presidenta.
Y anteriormente, en el mes de febrero, si mal no recuerdo, una de las candidatas a presidenta de la República, de otro partido, que desde luego no llegó, en una entrevista señalaba y decía que ella no había tenido dinero ni para hacer encuestas. Es decir, ella denunciaba públicamente, me parece que es así, un tema de abuso, un tema de violencia en la parte de financiamiento que le correspondía como candidata. Si preguntamos y cuestionamos quiénes eran los responsables de dar el financiamiento, destinar el financiamiento, liberar el financiamiento para que ella hiciera su campaña, eran hombres. Y bueno, recomendaciones, políticas públicas, sin duda, con enfoque de género. Yo soy de la idea que tenemos que partir también de una partida presupuestaria para estas reformas, para implementar estas políticas públicas, porque no basta con implementar la política pública, con hacer una reforma legal que tienda a beneficiar al género, que tienda a beneficiar la presencia de la mujer, que tienda a decir que es una reforma con una sensibilidad particular en la perspectiva de género, sino que necesitamos también una partida presupuestal. Recomendaciones: promover la educación y la formación de las mujeres, fomentar la participación femenina en esta economía y en la parte política, combatir sin duda la violencia de género. Creo que es un tema que tenemos muy pendiente en toda América Latina, así como los estereotipos, y realizar, como se los he referido, una perspectiva totalmente interseccional que permita conocer la realidad de lo que estamos haciendo y de dónde estamos y a dónde vamos como países. Esta es no me detendría mucho aquí porque son retos para América Latina, y hoy hablaría entonces, para tratar de empezar a cerrar y enderezar la charla, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus avances en perspectiva de género, desde luego en México. Bueno, esta perspectiva de género en México ha permitido y permea a que todas las personas juzgadoras, quienes son actualmente o serán juzgadoras o están siendo juzgadoras, busquen garantizar una igualdad sustantiva, no una igualdad adjetiva, sino sustantiva. Que el espacio de liderazgo, los espacios de toma de decisiones, tengan un curso natural para que sean ocupados por las mujeres, y desde luego que se promueva la participación política de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. Nosotros tenemos en México una figura que se llama paridad flexible. En un momento se las platico, espero que me dé tiempo. Y bueno, implementamos la transversalidad, la vemos así, con la perspectiva de género en políticas públicas, en la aplicación de paridad de género y en la promoción de la no discriminación. El avance de la perspectiva de género, entonces, en la política mexicana va desde el fortalecimiento del marco legal, donde México ha avanzado en la creación de leyes, en la creación de normas para garantizar esta igualdad que les he referido, y va desde un ámbito político, social, económico, educativo, de salud, etcétera. Y esta participación política de las mujeres, donde se ha logrado el aumento de la parte de mujeres en espacios de toma de decisión, lo que ha beneficiado, y sin embargo seguimos teniendo una deuda, que es verificar si el hecho de que haya igual número de mujeres en un órgano colegiado, en un órgano legislativo, permite y ha permitido o esté permitiendo que haya más resultados, más leyes que tiendan a proteger a la mujer o que estén dictadas con perspectiva de género. Desde luego, esta parte del avance es la transversalidad de la perspectiva de género, la violencia política en razón de género. Y esta parte de las sentencias con perspectiva de género en México se centra mucho en garantizar, sí o sí, la igualdad, la no discriminación en el ámbito político, donde incluimos la lucha contra la violencia política de género, y donde a través de estas sentencias buscamos fortalecer y buscamos crear un ejercicio de los derechos de las mujeres a participar en la vida política, a ser electas, como se nos refería, así como a vivir libres de violencia. Tenemos sentencias contra la violencia política de género, sentencias que garantizan la participación política de la mujer, que protegen la igualdad de género en la administración pública y sobre la aplicación de perspectiva de género en la justicia. Parte de los criterios o del avance que ha permitido que este país sea, me parece, creo yo, un espacio más abierto para la mujer, donde haya muchísimo más libertad para que la mujer pueda opinar, para que la mujer pueda estar en el espacio y mantenerse en el espacio, y es el reconocimiento de las sentencias donde hay violencia política de género. En México hemos llegado a decretar o a resolver la nulidad de una elección por violencia política de género, por establecer y reconocer y analizar que hubo violencia, que afectó el resultado, que fue sistemática y que hubo un efecto particular.
Tenemos sentencias, desde luego, también que van en pro de la igualdad de género en la administración pública, donde en un caso se garantizó la igualdad de género en la solución, en la selección de personal, incluyendo la implementación, desde luego, de medidas de acción afirmativa para mujeres y, desde luego, sentencias sobre la perspectiva de género en la justicia, en donde un caso de violencia sexual se determinó que la declaración de la víctima debe ser analizada con perspectiva de género siempre y considerando los efectos de la violencia en las desigualdades de poder. Hemos llegado a reconocer incluso y obligado, invitar a las autoridades a que usen un lenguaje incluyente en pro del avance de la mujer. En un estado de la República, en una elección que existía, había un periodo de veda electoral, donde lo único que había o se podía hacer era el llamado por parte de la autoridad administrativa electoral a votar, y más o menos la leyenda para presentar a votar es sal y vota por tu candidato, cuando en ese estado había candidatos y candidatas, mujeres. La mujer controvierte el lenguaje y lo que determina nuestro órgano máximo, la sala superior, es: tienes razón, tienes que hacer un lenguaje incluyente, baja todos tus promocionales para llamado del voto a autoridad y sube tu llamado al voto bajo la perspectiva de un lenguaje incluyente. Y estos son criterios que me parecen realmente importantes porque hemos avanzado y son parte de la jurisprudencia que existe hoy día en este país, de la línea jurisprudencial, por cuanto a la violencia política de género, por ejemplo, donde se acredita la causal de nulidad de la elección aun cuando no se acredite la responsabilidad intelectual o material que se atribuye a las personas que la cometieron. Es decir, basta con que tengamos acreditada la violencia de género, la afectación que existió en el proceso electoral, para poder decretar la nulidad con independencia de que tengamos al autor material. Hemos hecho un especial énfasis respecto a la vía para conocer las denuncias de violencia política en razón de género, donde hemos señalado que tiene que ser a través de una figura que llamamos procedimiento especial sancionador, que es sumario. La idea es que una vez que se presenta la queja o la denuncia por violencia de género, se puedan dictar unas medidas cautelares y bajo ese supuesto se puede hacer la investigación rápidamente y se pueda llegar a una conclusión, que es una sentencia, de manera rápida, donde no se revictimice a la mujer o a quien esté denunciando a la víctima. En cuanto al estándar probatorio en casos de violencia política, hemos avanzado bastante en la prueba que aporta la víctima. Hemos considerado que goza de una presunción de veracidad sobre lo que acontece en los hechos narrados. Hemos y permitimos que, si es el caso en temas de violencia política, pueda la autoridad ordenar de oficio mayores pruebas, mayores diligencias, que llamamos diligencias para mejor proveer, y llegar a la verdad de lo que sucedió, ¿no? Tenemos este supuesto también en temas de violencia de género, que se lo va en razón de analizar con perspectiva de género la reversión de la carga de la prueba, donde opera en los casos de violencia política porque se encuentra involucrado un acto de discriminación. Cuando tenemos un asunto que se denuncia por la figura de violencia política por razón de género, lo puede denunciar cualquier mujer. Y para efectos de un desistimiento en un juicio, tendremos que tener mucho cuidado y tener una argumentación reforzada para verificar que, si la mujer denunció la violencia política de género y se está desistiendo de la acción jurídica, no esté siendo forzada, no esté siendo amenazada, y por el contrario, sea libre y espontáneo su decir. Tenemos el caso del reconocimiento de la violencia política de género en razones de mujeres indígenas, donde hablamos de un enfoque de decisión totalmente reforzado. Nosotros tenemos la certeza que en el momento en que conocemos un asunto donde se denuncia violencia política de género, lo primero que hacemos es un estudio para revisar si piden una medida cautelar, si se les solicita alguna medida o alguna garantía, o nosotros tenemos que dictarla de oficio. Desde luego, esto va en razón y va de la mano de reconocer el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Donde hemos hecho extensivo esta facultad, este derecho, esta prerrogativa de la mujer a lo que es partidos políticos, autoridades, y que puedan o tengan que dictar medidas concretas para actuar con perspectiva de género. Incluso hemos llegado al punto donde tenemos como criterio que, si una vez que una mujer denuncia un tema de violencia y nosotros no somos la autoridad competente, en lo que mandamos a la autoridad competente esa queja, esa denuncia, podemos dictar medidas de cuidado, medidas cautelares, para que no sea mayormente dañada esta mujer o revictimizada, ¿no?
esta parte de juzgar con perspectiva de género con un análisis individual y conjunto de los juicios y recursos electorales, donde se busca la violencia política, ¿no? Y desde luego analizar la perspectiva de género bajo un contexto histórico donde la mujer ha venido desarrollando una desventaja de cara a la sociedad y de cara al patriarcado, y eso permite entonces que nuestras sentencias o las sentencias que se emiten en México bajo una perspectiva de género sean incluyentes, sean reforzadas y exista un avance real y no un avance ficticio respecto a el espacio que pueda tomar la mujer. Llegamos también al punto por cuanto a la libertad de expresión, por cuanto a reconocer que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, que tiene limitantes y que no está, puede estar restringido, perdón, en casos de violencia, en casos de discriminación que se dicten hacia la mujer, donde puede haber periodistas, puede haber conductores de programas de televisión o de radio que cometan violencia política en razón de género. Desde luego, ya para cerrar, prácticamente tenemos las medidas de protección, que puede ser el caso que la pida la promovente, ¿no? Donde la autoridad puede dictarlas sin que ello implique el prejuzgamiento del fondo, y lo que queremos es salvaguardar a la víctima, es que la víctima pueda vivir en un orden o en un espacio libre de violencia, es decir, con paz. Y esta parte de las notificaciones, cuando estamos hablando de notificaciones de asuntos que tienen que ver con perspectiva de género o violencia política, nos tenemos que cerciorar que vayan en razón de ser notificaciones personales, que no haya duda que la víctima o la persona que denunció conozca y esté vinculada al juicio para efecto de tener una defensa real. Y desde luego también reconocer que los temas de violencia política no son de género, son de tracto sucesivo, es decir, pueden permanecer en el tiempo. No porque haya cesado la violencia política, podemos decir que ya cesó y entonces ya no hay nada que sancionar. Al contrario, si existe la denuncia por violencia política, se investiga y aunque haya cesado por cuanto a quien la emitió su violencia, es decir, haya podido bajar un spot, haya podido bajar un espectacular, haya podido publicar algo en redes y ya no exista, eso no implica que ya no se sancione la violencia de género y no se juzgue con perspectiva de género. Entonces, esta parte resulta interesante porque va de la mano de la evolución de la perspectiva de género en México. México está en un momento coyuntural realmente importante, sobre todo a raíz de que tenemos la reforma constitucional respecto a la paridad 50 y 50, que ya es un principio constitucional, ya no necesitamos la acción afirmativa para que la mujer pueda estar en espacios de toma de decisión, pero seguimos avanzando y seguimos encontrando, lo diré así, nuevas formas que van apareciendo para ejercer violencia hacia la candidata o hacia la persona que esté aspirando a un cargo de elección popular, sea una mujer joven, sea una mujer con alguna discapacidad o una mujer indígena. Es un problema que seguimos teniendo, pero sin duda estamos avanzando. Y me parece que parte del fortalecimiento de eso es generar y dar los espacios de mujer a mujeres. Es decir, una vez que se gana el espacio por una mujer, podría ser el caso que ese espacio permanezca en el tiempo a cargo de una mujer, aunque fuera otra mujer. Tenemos unas dosis, diría yo, por así llamarlo, de capacitación extensa para efectos de reconocer la perspectiva de género, de sensibilizar. Todavía estamos, creo yo, batallando no solo en materia político-electoral, sino en otras materias para que los juzgadores, las personas que juzgan, tengan esta sensibilidad de la perspectiva de género, esta presunción de entender que una vez que se denuncia algo por parte de una mujer, ya hay que juzgar con perspectiva de género y hay indicios de que hay o presunción de que sí pasó como tal. Entonces, creo que sería extensivo esta capacitación únicamente a las personas que están juzgando, a las personas juzgadoras, sino tendría que ser extensivo también a quienes corresponde que están ayudando a las personas juzgadoras, los secretarios proyectistas que van acompañando de la mano. Yo en mi experiencia como magistrada, al tener un asunto que era necesario juzgar con perspectiva de género, sí encontraba opiniones de mis secretarios de estudio y cuenta, de mis secretarios proyectistas, que me parecía que no eran tan sensibles a la perspectiva de género, que no eran tan sensibles a la evolución de la mujer y a la deuda histórica que existe hacia la mujer, pero sobre todo a la necesidad que ya existe de juzgar con perspectiva de género. Y bueno, en ese sentido, y una vez que les platiqué algunos criterios que me parece de los más relevantes que hay muchos,
yo estaría dando por concluida mi participación y desde luego reconociendo la excelente gestión y oficio de Bárbara, quien le agradezco que siempre está dispuesta y con atención a cuestiones que tengamos o inquietudes, y desde luego también a Cabo Este y a Transparencia Electoral, y quedo pendiente de cualquier comentario. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, doutora Marta. Quiero agradecer y felicitarle por su brillante presentación. Encantada de tener la oportunidad de escuchar sobre este tema a luz de la experiencia mexicana. Barbie cambió, no, volvió. Está bien, ahora ela continúa. Disculpen, tuve un inconveniente, me tuve que ir un minuto. Bueno, no sé si hace mucho terminaste, pero nada, Marta, gracias Terminando. por tu participación, gracias por exponer tu lado desde México. Y yo te paso la palabra para que sigamos con Ángela. Sim, muitas graças. Agora em português. Gostaria então de passar a palavra para a doutora Ângela Issá Noá, doutora em Direito, atua como desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins e como desembargadora substituta no Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, é professora da Universidade Federal do Tocantins, integra diversas instituições comprometidas com o fortalecimento da justiça e da democracia, como a CAUEST, COPEG e a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP. Doutora Ângela, uma honra também para nós contar com a sua presença. Passo a palavra para a senhora. Muito obrigada. Obrigado, doutora Juliana, doutora Bárbara, pelo convite. É uma honra participar dessa webinar, tendo a doutora Vilma Schecker, a doutora Marta Mercado como co-participantes e vamos falar de assuntos muito parecidos. Espero aqui trazer algum aspecto diferente de alguma coisa em relação a dados, que é uma pesquisa que eu estou fazendo aqui no Brasil, só que eu não estou conseguindo compartilhar a minha apresentação, Ju. Na minha tela está aparecendo ainda a tela da doutora Marta. Nós conseguimos. Ah, é verdade, ainda está a dela. Talvez a doutora Marta ela tenha que fechar a dela. Doutora Marta, não sei se consegue cerrar a apresentação. Não sei se me escuta, doutora Marta. Eu não sei. Ah, deixa eu tentar aqui. Eu vou tentar acessar para ver se eu consigo tirar modo. Creo que ahí está. Pronto, agora saiu. Agora acho que a doutora Ângela consegue. Veja se consegue, doutora Ângela. Se quiser Ainda compartilhar. está a página do Google, ela teria que fechar também. Está Se assim, aparecendo a tela dela do Google. Ok, se quiser me passar pelo WhatsApp, eu posso compartilhar para nós, se ficar mais confortável. ya sé, salgo y vuelvo a entrar. Sim. Pronto. Ju, eu vou te mandar porque realmente não está permitindo. Tá, e aí eu tento compartilhar aqui, já vou avisar a Bárbara também. Só um minutinho que eu vou jogar no WhatsApp. Sem problema, sem pressa. Enquanto isso, eu aproveito para agradecer a presença aqui de tantas pessoas queridas. A Valquíria, eu vejo. Acho que sim. A Quer Lu, uma água com café? Raíssa, ainda não chegou.
Deixa eu até vendo se eu estou habilitada, mas posso sim. Eu mudei aqui, talvez agora vocês consigam. Ah, então vamos lá. Eu mexi aqui, vamos ver. Agora vou conseguir, agora está liberado. Que bom. Isso. Agora vamos lá. Sim. Está agora correto. Só vou. Quero para ficar. Só colocar ele para cá, ó. E aí você. Mas eu quero. Ah, tá. Traz ele para cá. Isso. Pronto, Ju. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado, Bárbara, muito obrigado, Ju. Vilma, sei que está aí para tomar um voo, e eu, então, quero dividir com vocês essa experiência. Peço aqui desculpas por também falar em português, falarei devagar. Posso te mandar o material para ficar disponível, doutora Juliana. Então, eu tentei trazer um pouco de uma análise técnica e estatística das decisões da Justiça Eleitoral com perspectiva de gênero. Porque, como a doutora Vilma aventou na sua fala, ele já tem quase 4 anos e ainda é muito pouco utilizado na Justiça Eleitoral. Podemos dizer até que ele é quase um grande desconhecido da Justiça Eleitoral. Então, eu trouxe aqui essa análise detalhada dessas decisões por regiões brasileiras, mas do banco de sentenças proferidas no âmbito da Justiça Eleitoral com menção ao protocolo de gênero, nós temos apenas 364 sentenças proferidas de alguma forma, mencionando, às vezes ainda que de forma indireta, o protocolo com perspectiva de gênero. E o que a gente pôde, principalmente, constatar nessa análise foi uma certa disparidade por regiões e especialmente na questão da violência política de gênero no processo eleitoral. Isso ficou muito mais evidente na região nordeste do Brasil. Então, analisamos esse banco de sentenças, e essas distinções. Eu sei que já foi muito falado do protocolo de gênero, mas aqui só trazendo essa rápida definição, que se trata desse conjunto de diretrizes criado para justamente orientar juízes e também não só juízes, mas todos aqueles que operam de uma certa forma com o direito, a sempre enxergarem com lentes distintas a questão das desigualdades de gêneros nos seus julgamentos ou mesmo na sua atuação lá enquanto operador do direito ter esta sensibilidade. Então, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça e adotado na Resolução 492 de 2023. E hoje ele é vinculante a todo o Poder Judiciário brasileiro. Então, o propósito maior, se a gente pudesse resumir aqui numa simples frase, seria a promoção da igualdade substantiva entre homens e mulheres, fornecer ferramentas conceituais e um guia passo a passo para julgar com atenção
as assimetrias de gênero, buscando neutralizá-las na prática judicial. Então, é importante aqui também realçar, embora a gente esteja falando de justiça eleitoral, o protocolo de gênero, né, é uma norma que vincula todo o Poder Judiciário brasileiro em qualquer área de atuação do Poder Judiciário. Então, em todas as áreas do direito, ele é aplicável. E na justiça eleitoral, por que que ele é tão importante? Né? O protocolo de gênero na justiça eleitoral, ele tem essa relevância justamente pela competência da justiça eleitoral, que é lidar diretamente com a garantia dos direitos políticos, não é, da democracia e atuar ali, então, em áreas em que as desigualdades de gênero elas são históricas e persistentes. E eu trago aqui um pouco mais à frente, na minha fala, que a necessidade da aplicação do protocolo de gênero ela não é em uma fase só lá de julgamento final. Por quê? No processo eleitoral, que é tido como um todo uma série de atos administrativos antes ali dos julgamentos judiciais, existe ali uma série de atos, não é, processuais administrativos que também é necessário a observância desse protocolo com perspectiva de gênero. E aqui, só para mencionar a importância e a relevância de se aplicar e de se efetivamente utilizar como parâmetro o protocolo com perspectiva de gênero, é que esse simples dado, que as mulheres elas representam 52% do nosso eleitorado, mas na questão de ocupação das cadeiras, esse índice cai bastante e bem até menos de 20%. Então, isso significa que existem barreiras, não é, que impedem essa participação da mulher, não é, em pé de igualdade no âmbito da política. Então, poderíamos citar como entraves, por exemplo, não é, os problemas da subrepresentação feminina nos cargos eletivos. Se a gente observar os diretórios dos partidos políticos, predominantemente são presenças masculinas. A questão da fraude de gênero, embora duramente combatida pelos tribunais regionais e também pelo Tribunal Superior Eleitoral, elas ainda acabam acontecendo vez ou outra ali de forma aparentemente ali velada e depois, né, tem consequências de cair uma chapa inteira e isso refletir em prejuízo da própria população ali que elegeu o seu representante, né, legitimamente, porque fazia parte daquela chapa, vai cair todo mundo. Né? E a própria violência política também, como a doutora Marta enfocou bastante. Então, aqui no Brasil, como também lá no México, talvez seja o maior índice que nessa pesquisa eu pude verificar das manifestações em decisões judiciais que falam na questão da perspectiva de gênero. Então, diante disso, essa incorporação pelo Poder Judiciário, pelos seus membros, o comprometimento do magistrado de observar esse protocolo, não é uma questão de uma justiça individual quando nós falamos na perspectiva da justiça eleitoral. Nem é sobre, é importante também
o julgamento com perspectiva de gênero na esfera individual, quando se trata ali da lesão de outros direitos, mas na justiça eleitoral, não é? Isso resvala ali para um campo muito maior, para um campo difuso, porque tem interesse de toda a coletividade, já que a gente está aqui falando da questão da própria democracia. Então, o grande desafio que talvez a gente tenha é reconhecer, não é? E corrigir distorções que são estruturais. E que aí a Vilma já falou, também a doutora Marta já falou, e eu vou aqui adiante tentando focar coisas da minha fala que não foi comum nas falas que me antecederam. Então, ao adotar o protocolo, então, os operadores do direito, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, eles contribuem, não é, para um ambiente eleitoral mais inclusivo, assegurando que as normas e decisões elas não perpetuem estereótipos ou discriminações de gênero. E eu realço muito aqui o papel do advogado, doutora Juliana, porque eu vim da advocacia. Hoje eu estou no Tribunal de Justiça, estou também no Tribunal Regional Eleitoral do meu estado, mas eu vim da advocacia e o advogado ele tem um papel importantíssimo na evolução da jurisprudência. Então, quando ele evoca esse direito, ele questiona porque o magistrado tem ali um viés no seu julgamento, ou que ele poderia ter uma perspectiva ali mais ampliativa na aplicação do protocolo e deixa de fazer, né? O advogado ali ele vai levantar questões que podem se tornar jurisprudências, né? Importantes para a questão dessa evolução da participação feminina. E aí, então, eu já passo para ver esse panorama, né, e que realça realmente a questão da violência política de gênero, né, passando, então, aqui para esses dados. Então, vejam, o Nordeste, que está aqui nesta região, ele lidera com 33% das sentenças sobre questão de gênero na justiça eleitoral, sugerindo uma maior sensibilidade ao tema na região. E assim, o curioso é que, ao predominar, ao liderar a região Nordeste, a gente ainda tem ali uma dupla, é possível uma dupla interpretação, não é? Por quê? Ou pode ser realmente essa maior sensibilização por parte dos magistrados, ou pode ser realmente a maior incidência de casos ali, né, que tratam da questão da violência política. O Sul, a região Sul, é a que apresenta o menor número, né, de decisões, o que pode também indicar a existência de uma subnotificação ou menor adesão dos juízes lá do Rio Grande, da região Sul, né, na adoção do protocolo de gênero nas suas decisões. Então, os 3 estados que mais sobressaíram no Brasil por julgar com o protocolo com perspectiva de gênero foram, respectivamente, a Bahia, com 79 sentenças, o Espírito Santo, 48, e o Amazonas, 43 sentenças. Os demais estados, e aí eu destaco mais 3 que ficam ainda longe dos outros estados que estão muito abaixo desse índice, são o estado do Paraná, o estado do Mato Grosso
e o estado do Piauí. Então, são esses 6 estados brasileiros, né, em que eu pude encontrar mais decisões judiciais que adotaram o protocolo. Então, um desequilíbrio bem acentuado, ele fica bem visível, porque 5 estados concentram 63% dessas decisões, né? E estados ali com uma baixa representatividade. Por quê? 6 dos nossos 27 estados brasileiros possuem menos que 10 sentenças, cada um deles, né, de julgamento com perspectiva de gênero no âmbito da justiça eleitoral, né? Os casos mais extremos, né, que menos, então, eu pude coletar aqui, foram o estado do Maranhão e o estado da Paraíba, cada um deles com apenas uma sentença que utiliza o protocolo de gênero. Então, essa disparidade, ela pode indicar, né, possíveis falhas na implementação do protocolo, porque essa implantação, ela exige, além da capacitação de magistrados e servidores, exige também um papel de conscientização por parte dos magistrados. Então, os estados com essa baixa nos números, eles podem representar, não é? Ou subnotificação, casos ali que não foram reportados, não chegaram à justiça, ou pode também representar ali uma resistência por parte ali, não é? Dos tribunais regionais eleitorais, e aí reportando, não é? Lembrando da particularidade da nossa justiça eleitoral, que a primeira instância ela funciona ali com um juiz estadual na sua comarca de forma cumulativa com a sua atribuição de tribunal de justiça. Então, pode ser que esses juízes de primeira instância lá, né, eles não tenham aí essa adoção, não é, como uma questão forte no seu comando ali de decisão. E os principais assuntos, então, nos processos eleitorais, né, que envolvem a questão do protocolo de gênero, eles centram-se na questão do registro de candidatura, né, a questão da exigência do percentual mínimo de candidaturas femininas, o que muitas vezes força ali a captação de mulheres, não é? que sugere ali o que seria uma candidatura fraudulenta, então pode ainda, isso ainda aparece, não é? A questão dos recursos financeiros, a gente sabe que no Brasil isso não foi fácil, essa conquista, né? Em que pese primeiro conquistarmos a cota de 30%, os recursos eram 5% inicialmente, e só depois o STF elevou e equiparou ali ao quantitativo das cotas. E ainda assim, na distribuição desses financiamentos no âmbito dos partidos eleitorais, existe uma violência interna, porque esses partidos acabam escolhendo apostar em algumas mulheres em detrimento de outras, ou seja, o que eles chamam de candidaturas mais viáveis. E aí existe aí essa violência, né, de uma certa forma,
em relação a outras mulheres que participam do processo. E a própria questão da violência política. Então, a judicialização das cotas de gênero revela, não é, essa resistência histórica na nossa política. E a presença minoritária de processos sobre violência política sugere, não é, a subnotificação desses casos. Aqui eu já nem vou falar o que é violência, já foi muito falado, mas eu queria dizer que ela pode ocorrer no período pré-eleitoral, quando tem o desestímulo às candidaturas femininas, restrição em processos partidários, distribuição desigual de recursos e uso de candidaturas fictícias. Durante as campanhas eleitorais, isso também se torna muito grave, talvez seja uma das mais graves, porque são ali comuns as difamações baseadas em estereótipos, assédio em redes sociais, violência física mesmo, nós temos casos de violência física, temos casos até de assassinatos, né, no Brasil, distribuição desproporcional de recursos e tempo de propaganda, além da sabotagem de materiais. Já no exercício do mandato, também essa violência acaba acontecendo. As mulheres são comumente silenciadas, né? Existe uma desvalorização de suas propostas, assédio moral e sexual, ameaças contra mandatárias e familiares, né? E o próprio isolamento político para reduzir a efetividade do mandato dessas mulheres. Os aspectos interseccionais da violência política, eles estão aqui na própria questão do gênero, na orientação sexual, porque mulheres LGBTQIAPN+, enfrentam estigmação adicional e violência específica no ambiente político. Também a questão dos PCDs, como trouxe a doutora Marta, mulheres negras e indígenas sofrem dupla discriminação, enfrentando racismo estrutural e sexismo, e também a questão da classe social. Mulheres, não é, de origem popular têm menor acesso a recursos financeiros e ao capital político. Então, a análise interseccional, não é, conforme proposto por Kimberlé Crenshaw, é essencial para compreender as múltiplas camadas de opressão que afetam as diferentes mulheres no âmbito da política. Então, a questão da subnotificação, eu já disse, né, mas as suas causas são, especialmente, tomar como natural esse processo de violência, né, ali incorporar aquilo como um comportamento natural, que é absolutamente errado, a questão do descrédito institucional, né, medo de retaliação e também desconhecimento jurídico sobre o que pode ser feito nos casos de serem vítimas dessa violência. Eu aponto aqui também algumas barreiras que nós precisamos melhorar, são aí desafios para a justiça eleitoral brasileira, que é a questão dos juízes se conscientizarem que aquela formação que ele teve lá atrás, não é, ela hoje merece uma atualização para qualquer ramo de direito que se vá julgar. E também aqui se encaixa a questão eleitoral. Então, é preciso, não é, essa capacitação em perspectiva de gênero e interseccionalidade. Também a questão de uma interpretação muito conservadora das leis, né?
especialmente a questão de se aplicar restritivamente a legislação eleitoral sem considerar desigualdades estruturais de gênero, a própria questão, né, da morosidade processual. É certo que os processos eleitorais em si, eles são ágeis, mas no que diz respeito à questão de medidas protetivas durante o ciclo eleitoral, ele pode ser um pouco mais demorado. E também a questão aqui que mais evoca a questão do protocolo de gênero, até para não vitimizar a mulher duas vezes, é a questão de uma exigência de probatórias muito rígidas. Então, é muito difícil para a mulher provar, não é, comprovar essa violência política, especialmente se tratar de uma violência psicológica ou uma violência simbólica. Os marcos legais, né? Nós temos aqui a Lei 14.192 de 2021, resolução do TSE, resolução do CNJ, que tratam dessa temática. E temos aqui os desafios, não é? Eu aponto 4 deles, para a aplicação do protocolo de gênero. O primeiro, talvez seja, não é, a resistência institucional mesmo. Estruturas patriarcais são muito fortes ainda entre nós, né? E alguns tribunais, eles demonstram mesmo relutância em incorporar a perspectiva de gênero em suas decisões. E aí tem que mudar a minuta, vai dar mais trabalho para construir minutas novas, analisar a particularidade daquele caso, né? Então, muitas vezes passa ali batindo sem essa aplicação. Então, novamente, muito importante que se fortaleça a questão da ideia das capacitações. Os magistrados e servidores como um todo, né, desconhecem como aplicar esse protocolo na prática devido a uma falta de formação adequada. Também a questão, né, da ausência de indicadores. A gente precisava desenvolver ali métricas mais específicas no âmbito da justiça eleitoral para fazer esse monitoramento de forma mais aperfeiçoada no que diz respeito à aplicação do protocolo e também, não é, a falta de padronização, a heterogeneidade na interpretação e aplicação do protocolo entre os TREs gera insegurança jurídica e um tratamento desigual. Por que isso? Né? Porque se um determinado tribunal usa mais que o outro, né, aquelas vítimas de possíveis violências e omissões, elas ficam prejudicadas se tem um julgamento de um mesmo caso perante um tribunal que não faz uso deste protocolo. Aqui também eu vou passar adiante, aqui só também questão de dados, as consequências dessa violência. Nós temos 15% de representação feminina, 12% de desistências, mulheres que abandonam após sofrer violência, mas a maior taxa mesmo diz respeito ao impacto psicológico dessas mulheres, que então relatam danos à saúde mental após esses episódios. Então, ela produz efeitos, né, devastadores, tanto a pessoa individualmente dizendo, como também a questão da democracia. Perfil das vítimas, não é? Nós temos aqui, de longe, mulheres negras, não é? Mulheres indígenas, mulheres LGBTQIAPN+, mulheres periféricas e mulheres brancas ali como o último lugar.
Então, recomendações para aprimoramento, capacitação, né, procedimento especial, criar ritos processuais acelerados para esse caso de violência política, garantir uma resposta judicial antes do término do ciclo eleitoral, criar redes de proteção, estabelecer protocolos, né, que tenha cooperação entre Justiça Eleitoral, Ministério Público e também os órgãos de segurança para proteção integral a essas vítimas, e monitoramento e transparência, né? Criar indicadores específicos para avaliar essa aplicação. Por quê? É preciso publicar regularmente essas estatísticas de violência política. Inclusive, achei fantástico na fala da doutora Marta ela reportar que existe ali a lista, né, daqueles que cometem violência política. Achei bem interessante, né? Poderíamos ter aqui alguma coisa parecida. E também esse papel não se restringe apenas ao Poder Judiciário. A academia tem lugar nesse papel, a sociedade civil também. Então, todos podemos aqui, de uma certa forma ou de outra, contribuir. As universidades, os observatórios eleitorais, os movimentos feministas, Ordem dos Advogados, instituições como essa, que eu tenho orgulho de ser associada, doutora Bárbara, que é a CAOeste, eu tenho muito orgulho de pertencer, já fui representante do Brasil na gestão do Marcelo, doutor Marcelo. Então, assim, e é isso que a gente está fazendo, né? Debatendo, trazendo o tema à baila. Então, aí, algumas perspectivas, né, futuras. Precisamos avançar institucionalmente, né, especialmente nas regiões aí, Nordeste e Sudeste, construir aqui um horizonte mais democrático, né, combater de forma efetiva essa violência política e garantir uma participação igualitária. Né? Temos desafios aí persistentes e que precisamos também, de uma certa forma, galgar mais espaços para diminuir essas disparidades regionais, né? Essas subnotificações, e também temos aqui que adotar alguns caminhos que podem melhorar, né? A necessidade de padronização nacional, uma capacitação contínua maior, também uma maior transparência nos dados sobre essa violência. Então, assim, acho que minha contribuição era essa, né? Porque eu trouxe essas perspectivas porque me chama a atenção, né, que nessa análise dessas decisões, a gente percebe um quadro muitas vezes dicotômico, porque às vezes reflete avanço e às vezes reflete retrocesso. E o enfrentamento à violência política de gênero, ele é urgente, não é? Para o aprofundamento democrático no Brasil. Então, mais uma vez, eu agradeço muitíssimo o convite para participar e fico aqui, então, à disposição se tiver alguma pergunta. Doutora Ângela, gostaria de agradecer a brilhante palestra, por também ter compartilhado com nós todo o seu conhecimento e também ter disponibilizado do seu tempo para estar conosco. Aqui encantada, com 1000 ideias, 1000 anotações. Recebi mensagens de muitos que estão nos ouvindo também, encantados com a palestra de todos e da senhora. Então, mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento, uma honra tê-la conosco. E passo a palavra para a Bárbara, mas já registrando meu agradecimento também pela oportunidade de ter sido mediadora. Muito obrigada.
Gracias, Yu. Gracias, Ángela. Bueno, las doctoras Vilma y Marta tuvieron que retirarse, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecerles nuevamente por su tiempo, por haber compartido sus experiencias en Brasil, México. Me parece súper enriquecedor hacer estas comparativas de distintos países, porque podemos ver en qué estamos avanzando, en qué estamos atrasados y en qué, ¿no? En qué podemos mejorar. Y esto es, como lo había mencionado también en el primer encuentro, un camino que todavía falta mucho, mucho, mucho por recorrer, para conquistar, y gracias a personas como ustedes que suman, que aportan su granito de arena, como le decimos, para poder mejorar y para poder lograrlo. No sé si hay alguien de los participantes, de los presentes, que tiene alguna pregunta. Quedó solo Ángela, pero... Pero sí, si hay alguien que quiera preguntarle algo, por favor, breve, pregunta puntual, y, y nada, si no, agradecerles a todos la participación. Também agradeço, Bárbara, a participação, fico realmente muito honrada. Queria aproveitar para fazer um convite. Amanhã nós estamos recebendo o Dr. Joelson Dias, que também é um associado, para falar em um evento sobre o judiciário inclusivo aqui no tribunal. Será gravado, estará no canal do YouTube da nossa escola, da magistratura, e eu vou encaminhar então para você e para Ju, porque dá para fazer inscrição para assistir também online e prestigiar o nosso querido Joelson. Então, muito obrigada. Gracias, gracias Ángela, gracias Yu, gracias a todos los participantes, y este evento, igual que el primero, van a estar cargados. El primero ya está cargado en el canal de YouTube de Transparencia Electoral, y este, si no es mañana, será el viernes, pero los vamos a compartir en redes para que puedan compartirlo con personas que no han podido conectarse. Eu Muchas te gracias a todos y a Então, todas. Nos vemos en el próximo encuentro. Ya les llegará el nuevo mail con el próximo tema y las nuevas participantes. Gracias a todos. Un Graças. abrazo. Adiós. Adeus. Graças.